Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Aqui, as entrevistas que eu tô fazendo na Flip, que eu tô passeando por aqui, vim lançar meu livro, depois que as luzes se apagam pela editora Nós. Segue o link na descrição, quem quiser comprar, quem quiser trocar ideia, quem já for lendo, quiser divulgar aí também, ajuda bastante. Não vou fazer recebidos nessa leva agora da Flip, porque a gente tá gravando com o pessoal aqui ao vivo, com gravador de mão, então vocês vão ouvir alguns chiados. Estou aqui com o Cristiano Aguiar, a gente está gravando com um tempo relativamente nublado, com um pouquinho de vento, então se vocês ouvirem aí um vento, peço desculpa de antemão, mas o papo não fica prejudicado por isso. Cara, que bom, estou aqui com você. A gente tinha combinado de gravar e agora a gente está gravando pessoalmente. Pô, que massa, Tadeu. Primeiro, olha, parabéns pelo teu livro, hein? Parabéns pelo lançamento. Eu perdi o lançamento, mas já depois que tiver a nossa conversa já vou comprar. E eu sei que veio um prêmio, né? Enfim, então, pô, parabéns aí. Que maravilha. Pô, muito bom, né? A gente poderia ter gravado meio que Zoom, né? Assim, em casa, mas eu senti que podia ser massa. Melhor, né? Pessoalmente podia ser massa a gente nessa energia da Flip. E a Flip tem esses encontros que é muito bom, né? É, muito legal, muito legal. E já não havia Flip há alguns anos. Assim como, na verdade, a gente não estava tendo eventos literários. Não havia mundo, né? Não havia mundo, então meio que os eventos literários voltaram esse ano. Eu acho que, eu não sei o que você acha, mas eu senti eu vejo a galera com muita sede, assim. Muito, nossa, né? E a gente vê todo mundo louco por evento, né? Todo mundo louco por evento. E na verdade o público da Flip, ele é muito diverso, assim, ele é muito interessante, assim, e eu acho que eu vejo ainda mais intensificado com essa edição. É verdade. E você tá encontrando a galera aí, o pessoal que lê o seu livro, que vem conversar e tal? Não, eu tô me sentindo quase a diva da literatura. Porque, tipo, o livro realmente teve uma boa repercussão, né? E aí, hoje mesmo, eu saí de manhã daqui da pousada, né? E de repente eu passava e alguém reconhecia e tirava foto. Eu acabei de sair de uma mesa do estante virtual e aí fiz a dedicatória. Que, aliás, estava lotado, eu passei lá. Tava bem cheio, enfim. Então eu tô meio que, digamos, a diva sombria da literatura. Né? Cara, mas é muito bom. E você, né, lançando aí pela maior editora do Brasil, Companhia das Letras, isso aí eu acho que já mostra também aí um impacto, né, para as pessoas que a gente sabe que não o mundo literário em si, porque muita gente que lê procura de fato algumas editoras específicas, mas o grande público, né, a companhia chega, a gente sabe disso, né. E eu queria falar com você sobre o livro, cara, seu livro aí que é um livro que muitas pessoas falam bem, né, o Gótico Nordestino. São livros de contos que você transfere aí um ambiente para o Nordeste, um ambiente gótico que não é comum, né, e você como nordestino que mora em São Paulo há 10 anos, eu queria que você falasse isso, assim, como que você decidiu falar, eu vou falar sobre literatura gótica, literatura sombria, num ambiente que nós, que estamos aqui no Sudeste, Minas Gerais, você agora morando em São Paulo, a gente pode causar um certo estranhamento no começo, assim, né? Mas, por outro lado, é um estranhamento bom, né? Que a gente conhece. Como que foi isso, assim? Bom, essa é uma pergunta com a qual eu tenho me deparado bastante, né? Nesse ano em que eu tenho falado bastante do livro. Eu sinto assim, é um pouco o que eu estava conversando na mesa antes, né? Da gente conversar agora, Tadeu, na estante virtual. Que eu senti assim, que faltava um pouco de um pedaço meu na criação literária, que era um pedaço que tinha muita vinculação com essa influência do conto fantástico do século XIX, de uma certa narrativas mais sombrias da cultura pop, do horror, não é? Isso sempre foi uma coisa que me fez muito, me formou como leitor, formou minha sensibilidade, e eu sentia que isso precisava aparecer mais no meu trabalho. O que aconteceu então? Eu comecei a escrever o Gótico Nordestino em 2018, né? Eu escrevi 2 contos do Gótico Nordestino, um deles, para mim, era muito claramente uma reação à ascensão da extrema-direita no Brasil, com a eleição do Bolsonaro, né? O conto chama-se Firestarter, né? Eu vou até contar uma anedota que às vezes eu conto, que é o seguinte, saiu o livro teve muita repercussão, né? Ele ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional esse ano de melhor livro de contos, né? E aí, saiu, por conta dessa repercussão, saiu um dos espaços que o Gótico Nordestino teve, foi na Folha de São Paulo, que era uma matéria que o gancho era meu livro, mas também falando um pouco disso, dessa retomada do insólito na literatura brasileira, contemporânea. Aí na véspera da matéria da Folha sair, o repórter me liga e diz assim: Cristiano, eu tô batendo a matéria aqui com minha editora, e ela pediu pra confirmar que se o conto Firestarter era uma reação ao Bolsonaro. Aí, obviamente, quando sai a matéria, no impresso não saiu com esse nome, mas na internet saiu assim: escritores retomam insólito, tô parafraseando, retomam fantasmas na era Bolsonaro. Aí eu entro no Twitter, tá lá essa chamada,
E aí tem um monte de bolsonaristas, assim, detonando a matéria e metendo pau no meu livro. E aí tem um comentário que eu nunca vou esquecer. Do cara que falou assim, olha, a infiltração o cara comentou assim no Twitter, a infiltração da esquerda e do comunismo é tanta que até nos góticos ela chegou. Muito bom, então assim, veja. O frenesi que tá, né? E aí isso também tem um pouco a relação com a pandemia. Então eu escrevi dos 9 contos do gótico nordestino, eu já tinha escrito em uma versão inicial 2 em 2018. Aí em 2020, com a pandemia, eu cada vez mais essas ideias influenciadas pelo insólito e pelo horror foram aparecendo. Que é uma literatura que você sempre consumiu. Sempre consumi, em diferentes mídias, né? E foram aparecendo na minha mente. Então, em especial nos primeiros meses, primeiras semanas, de repente parou tudo, né? E aí eu tava em casa totalmente isolado e falei, pô, vou fazer um livro. Então aquelas histórias que estavam na minha cabeça, eu fui começando a colocar no papel. De forma muito intuitiva, tá, Tadeu? Assim, eu não sentei assim, vou fazer um livro gótico com isso, não. Eu fui fazendo e aí no meio do processo eu comecei a entender o que era, né? E aí eu uso a palavra, isso até já apareceu em várias conversas, enfim, sobre o livro. Eu uso a palavra gótico não porque necessariamente eu acho que o meu livro é uma aplicação das teorias do gótico, ou todos os contos são góticos. Mas a palavra gótico era uma espécie de provocação para o leitor, para dar uma dimensão da atmosfera. Né? Você vai encontrar isso aqui. Claro que também ajuda que o livro tem uma capa preta, tem um bode do Satanás. Né? É linda a capa, aliás. É muito bonita. É baseada numa gravura do artista pernambucano Gilvan Samico e foi feita por um grande designer que é o Kiko Farcas, né? Então o cara é muito bom e eu acho que eu devo muito essa capa porque ela é uma capa que chama muita atenção. Então Tadeu, foi um pouco por aí, assim. Né? Cara, quando a gente fala do Nordeste, assim, você morando em São Paulo, a gente sabe que tem muito conceito pejorativo envolvendo o nordestino. A gente sabe que tem uma discussão, né, inclusive legal, sobre preconceitos e tudo mais. Quando você vem para São Paulo, está 10 anos aqui, você é professor universitário, você sente alguma mudança de você em São Paulo falando sobre o nordestino? Ou você se sente plenamente à vontade de ter esse trânsito, assim, por ser nordestino e por morar em São Paulo? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, assim. Se você me perguntar na minha vivência de São Paulo, se eu já passei por situações de xenofobia comigo, sim, tá? Aconteceu comigo já em São Paulo. Mas, por outro lado, eu vivo numa bolha. A minha vivência, né, pegando um pouco aquela crônica do Antônio Prata, uma bolha meu intelectual, meu de esquerda, né, que de alguma maneira ela é muito favorável, ela é Nordeste friendly, então ela é muito favorável ao Nordeste. Sim. Então a minha bolha, de modo geral, ela de alguma maneira me acolhe, me aceita. No Mackenzie, por exemplo, como professor, eu sou professor do curso da graduação em letras e também sou professor do programa de pós-graduação em letras do Mackenzie. Eu nunca tive nenhuma situação difícil, assim. Minhas alunas e alunos sempre me acolheram, tanto na letras, houve uns anos que eu dei aula no jornalismo também, hoje só estou na letras. Então nunca passei por uma situação, pelo menos não chegou para mim. Por outro lado, eu nunca falei do Nordeste até lançar o Gótico Nordestino, o que é meio óbvio, porque afinal o título é uma provocação a isso, né? Eu não vejo... E aí o debate no Sudeste que aconteceu com o meu livro, seja em eventos ou seja na imprensa, passa pelo Nordeste, mas atravessa o Nordeste e não fica com ele. Eu acho que isso é uma questão. De alguma maneira, meu livro ele tem alguns objetivos. Alguns são conscientes, outros são mais intuitivos. Mas um dos objetivos conscientes era um pouco brincar com os lugares comuns que o país tem sobre o Nordeste. Lugares comuns que não são só do cara de São Paulo, do mineiro, é de nós nordestinos, às vezes com nós mesmos. E por isso o gótico nordestino é um pouco essa provocação. É uma provocação de... Eu vou te dar um exemplo. Tem um conto no meu livro chamado A Mulher dos Pés Molhados, né? E é um conto que se passa numa praia imaginária, no litoral da Paraíba. E eu decidi fazer, Tadeu, esse conto, o conto mais... a praia mais assombrada, mais feia, mais cinzenta possível, porque eu escutava muito assim, você é do Nordeste, pô, lá tem tanta praia boa, lá que a vida é boa. Talvez sim, talvez não, depende, né? Depende de como você tá, da tua vida, da tua classe social, enfim. Então é um pouco por aí. O gótico nordestino, ele tem um pouco um comentário sobre o Nordeste. Quando você escreve contos, a gente estava conversando aqui em off, você falou também que você gosta de ler contos. Aqui, quem acompanha o Rabisco sabe que é um dos meus temas prediletos, os gêneros prediletos. Eu, inclusive, aqui o Rabiscos, a gente tem uma parceria com a Editora Reformatória, com o Clube de Contos Contemporâneos, que já tem mais de um ano que a gente está junto.
E hoje a gente está num festival literário que a gente sabe que as pessoas adquirem livro. A Bienal de São Paulo foi um sucesso, vendeu livro pra caramba. O conto talvez tenha ganhado um certo espaço, até pela velocidade da leitura, pela densidade também. E você vem despontando aí como uma voz muito forte da literatura contemporânea. Como que você lê o leitor hoje? Como que você lê os gêneros hoje que circulam? E o seu trânsito entre eles, assim, como que você faz essa análise nesse movimento que a gente vive hoje da literatura? Tua pergunta é difícil porque é pergunta de tese, doutorado. Tá? Essa já é a saída para pedir desculpa se a resposta não ficar boa. Veja só, a Bienal de São Paulo foi uma coisa muito impressionante. Eu participei como autor da programação oficial em 2 mesas. E aí o que eu percebo, assim, primeiro, essa pergunta tem muitas dimensões. Se você quiser, eu vou respondendo, se você quiser desdobrar, fica super à vontade, tá? Pode responder à vontade. Eu acho assim, eu vi na Bienal de São Paulo, claro que é um recorte específico, talvez, né? Mas eu vi na Bienal de São Paulo um potencial de formação de leitura muito forte, assim, né? E para minha alegria, porque eu sou uma pessoa que gosta muito da literatura fantástica, eu vi muito um amor pela literatura fantástica. Predominantemente um olhar estrangeiro, de autores estrangeiros, mas eu vi, e isso me chamou a atenção, um afeto e um acolhimento maior do que eu via em anos anteriores pela literatura brasileira contemporânea e pelo autor nacional. Isso converge, eu já falei sobre isso em eventos e entrevistas, isso converge com um certo boom da literatura contemporânea no Brasil hoje. Há 10, 15 anos havia muito menos respeito e muito menos leitores, claro, há exceções sempre, mas de maneira mais sistemática e orgânica havia muito menos respeito e muito menos leitores para um romance contemporâneo brasileiro escrito por uma autora ou por um autor do que a gente tem hoje. A gente tem inclusive livros que são economicamente viáveis para as editoras e que são de autores contemporâneos. Embora eu não classifique meu livro como um best-seller necessariamente, mas o meu próprio livro é um livro de contos fantásticos, muito puxado para o horror, de contos, que é um gênero que vende de forma difícil e que está na 3ª tiragem, né? Ele está na 2ª reimpressão já. Está rodando, né? O livro está rodando, né? Então tem uma coisa, Tadeu, de uma espécie de, eu não sei se é ressurreição, pode ser muito exagerado, né? Mas de uma certa coisa mais orgânica da literatura contemporânea. Eu acho que clubes de leitura, podcasts, influenciadores, micro ou macro influenciadores ajudam muito a capilarizar a literatura contemporânea. Claro que ainda assim o autor estrangeiro tem muito espaço, e por que não, né? Mas eu vejo mais espaço para ele. Então isso talvez, não sei se é muito o que você está perguntando, mas é uma parte do diagnóstico. Em relação ao conto, cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu sempre achei assim, em era de internet, conto deveria bombar, porque formas curtas, breves, não sei o quê. Eu passo para as minhas alunas e alunos na letras contos, e aí a gente debate. Mas o meu livro, ele chegou num público mais amplo do que era um público, talvez meu público até o gótico nordestino, era um público de um certo nicho de quem já lê literatura contemporânea, e muitas vezes são escritores mesmo, jornalistas, sei lá, professores. E eu percebi uma dificuldade do leitor e da leitura brasileira para entender conto. Vou te dar um exemplo. Estava hoje de manhã andando em Paraty, aí um casal me para, né? Você é o autor do Nordestino Gótico. Tá famoso mesmo, hein? Meu amigo famoso. Pois é. Aí eu falei, não, Gótico Nordestino, sou cristiano, não sei o quê. E ele falou, Cristiano, eu comecei a ler teu livro, mas eu não entendi se era romance ou conto. Olha só. Eu ouvi isso, Tadeu, eu ouvi isso muitas vezes. Caramba. Eu vou te dar um exemplo. Um dos eventos que eu participei esse ano sobre do meu livro, a mediadora falou assim pra mim, Cristiano, eu tô curtindo teu livro, mas eu tenho dificuldade de ler livro de contos, eu tenho dificuldade de entender contos. Eu vi isso muito no Instagram, por exemplo, quando chegava muito resenhas, às vezes eu procurava coisas do conteúdo do meu livro, eu não faço mais isso, minha saúde mental não permite mais. mas quando eu procurava, assim, nos primeiros meses do livro, eu via muito assim, poxa, achei interessante a capa, gostei do título, mas é um livro de contos, eu não leio. Ou então assim, não entendo o livro de contos, pra mim é estranho, porque parece que assim, para esses leitores, eles querem impor ao livro de contos o contrato de leitura do romance, porque eles sempre leram romances. E para eles é um pouco estranho, porque no meu caso, embora meu livro tenha uma unidade talvez atmosférica, porque são todos, entre aspas, góticos, assim, insólitos, são 9 contratos de leitura diferentes, porque são 9 histórias, Tem né? que virar a chavinha, né? Então é muito curioso, assim, o gótico nordestino, ele teve uma repercussão que me deu vislumbres de um leitor, de um público leitor mais amplo, e esse público leitor mais amplo, por exemplo, tem parte dele dificuldade de entender o que é um conto. E você se preocupa hoje, você tendo essa leitura, você tendo essa experiência que o gótico nordestino atingiu, né, perto dos outros dois, foi um alcance maior. Muito maior.
Surgem novas preocupações para você na sua criação a partir de agora ou não influencia? Espero que não. Mas por um lado, por exemplo, eu estou em bloqueio criativo há um ano, assim, eu não consigo escrever nada, assim, nada. O que você acha? Eu acho, Tadeu, assim, eu acho que primeiro porque o livro me ocupou mesmo, assim, e além do livro tem a vida, né? A vida em si. A vida de professor também, a vida né? de professor, que ela demanda muito, né? Demanda muito, e eu adoro também a educação, e adoro estar no ensino superior, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que também eu não consegui ainda sair da lógica do livro, assim, sabe? Quando eu acho que eu tenho ideias, vou anotando, mas quando eu acho que as ideias vêm, eu continuo ainda preso ao meu livro. Porque eu continuo falando sobre ele, pensando sobre ele, né? Dormindo e acordando sobre ele, produzindo conteúdo. Ganhou um prêmio recentemente, volta a se falar, né? Volta e tal. Tô na Flip, né, na programação principal, então volta. Hoje mesmo, um pouco antes de começar a minha mesa do estante virtual, a Alfaguara, né, saiu uma resenha no Estadão, né? Eu tentei ler e não consegui, mas já me deu um frio na barriga. Assim, falei, nossa, será que eu vou levar porrada ou não? Não sei ainda. Eu vou ainda ler na hora que a gente gravar. Eu só sei que o título é Insólito Verde e Amarelo. Eu não sei se eu gostei do título não. Meio bolsominion esse título. Meu bolsominion. Não sei se ele fala sobre ditadura, mas eu critico a ditadura. O Verde e Amarelo ficou um pouco... Não sei se... Mas eu vou dar um desconto porque pode ser Copa do Mundo. Né? Eu também não sei nem quem escreveu a resenha, assim. Se a pessoa estiver escutando, não é nada desrespeitoso. Eu tô no calor da hora aqui, vendo um vislumbre de um print que a Alfaguara compartilhou. Né? Então eu acho que eu tô... Assim, eu acho que eu tô na órbita do livro bastante. Não significa que, bom, você acabou de lançar seu romance, você ganhou um prêmio, isso vai te dar repercussão. É uma editora independente muito forte, que é a nossa. Isso não significa que vai ser igual para você. Você vai falar pra caramba do teu livro. Mas pra mim, me parece que falar do gótico nordestino, me parece que de alguma maneira tá me travando. Agora veja, eu escrevi esse livro num ponto de liberdade absoluta. Por quê? Eu não tinha editora mais, né? Meu próximo livro não sairia pela Lote 42. O trabalho com eles foi muito legal, mas a minha proposta para eles não funcionou e faz parte, a vida editorial é assim. Como você chegou na Alfaguara? Eu cheguei na Alfaguara por agenciamento literário, né? O que aconteceu, né? Então, quando eu comecei a escrever o Gótico Nordestino, já na outra margem do Leviatã, que foi o livro que saiu pela Lote, já não estava mais ecoando, não tinha convite para eventos, para nada mais assim. Então, o que eu quero dizer é que eu escrevi o livro em total e absoluta liberdade, sem saber nem se o livro seria publicado. Tá? Eu escrevi o livro e eu acho que esse estado de liberdade é muito importante. Só que agora, como o livro ganhou prêmio, né, eu participei de muitos eventos, tem um público leitor que se ampliou, talvez haja um olhar. E é muito importante, eu estou tentando entender ainda como é que eu vou negociar esse olhar. Então, em setembro de 2020, eu comecei a ser agenciado pela MTS, né? Minha agente literária é a Mariana Teixeira Soares, lá do Rio. E foi através da Mariana que a gente propôs o livro para Alfaguara, e aí o livro caiu na mão do meu agora editor, que é o Marcelo Ferroni. E o Marcelo Ferroni gostou bastante do livro e bancou. E a gente seguiu adiante. E é um sucesso, né? Isso é legal. Isso dá para ver que a gente que circula pelo meio da literatura contemporânea, as pessoas falam muito bem desse livro. Isso eu já te parabenizei por isso, mas é uma coisa muito bacana você ver. Eu tenho um podcast de literatura contemporânea. Eu sou apaixonado por literatura contemporânea porque eu gosto de conversar com as pessoas que estão fazendo a literatura acontecer. Dentro dessa ideia, né, o cenário entre os escritores, entre as escritoras, esse cenário pós-pandemia que nós ficamos um tempo suspenso, agora a gente está voltando. Você acha que modificou alguma coisa entre os escritores? Você acha que modificou novas formas de contar história, novos contatos? Como você vê isso? Cara, eu sou um pouco cético, Tadeu, com essa ideia de que estamos com novas formas de contar histórias, porque tem o Twitter, ou porque tem o TikTok. Se bem que alguém aqui pontuou, talvez, que o TikTok esteja... Não sei. Eu sou um pouco cético com isso. Eu acho que as formas de contar histórias estão aí. Óbvio que elas se renovam tematicamente, linguagens se renovam, mas a estrutura de contar histórias, eu não sei. Não sei o que você acha, mas eu acho que... Eu penso parecido. Né? Agora, o que o pós-pandemia mudou de fato? Eu acho que... Isso está muito claro para mim. Eu acho que esses 2 anos e meio, talvez, né, que a gente ficou mais isolado mesmo, criou uma rede de aproximação pela internet de escritores e escritoras. Eu vi muito isso mesmo, assim. E eu percebi também alguns nomes que estão aparecendo, e apareceram um pouco antes ou durante a pandemia,
porque essas pessoas também foram desafiadas pela pandemia, elas têm outras profissões e foram desafiadas a colocar para fora esse desejo, esse sonho de ser escritora ou ser escritor. Então eu tenho a impressão que a pandemia ela tirou muita gente do armário literário, se eu posso fazer essa metáfora, e ao mesmo tempo eu entendi que estávamos meio parados e os contatos foram feitos por Instagram, Twitter principalmente, Facebook. Houve um estreitamento assim, muito claro. E ao longo de 2020, por exemplo, a gente teve muitas lives. Essas lives eu acho que fizeram com que os escritores se aproximassem. Muitas dessas pessoas estão se conhecendo pessoalmente agora. E elas começaram a criar amizades literárias nos últimos 2, 3 anos. Então eu vejo mais nesse sentido. A gente mesmo, eu te conheci primeiro, antes de tudo, na internet. Eu acho que eu seguia você, eu vi seu livro, fiquei interessado e tal. E isso que você falou é muito real, a gente consegue abraçar as pessoas agora, né? E agora a gente está sentindo como que estão chegando as pessoas e como que está reverberando. Cara, para a reta final aqui, como que o pessoal encontra seu livro, onde o pessoal te acha também, quem quiser conversar, quem quiser trocar ideia. Legal, então, tô na rede social, né? Tô no Instagram, tô no Twitter, tô no Facebook. É Cristiano Aguiar, né? Com TH, o H depois do T de tatu. Né? É só me adicionar, mandar mensagem, eu tô sempre respondendo quando é possível. Por o Gótico Nordestino ter saído por uma editora de maior distribuição, vocês conseguem comprar na Amazon, conseguem comprar no site da Companhia das Letras ou na livraria da sua cidade. Caso o livro não tenha, você consegue encomendar tranquilamente. Meu livro anterior, Na Outra Margem, Leviatã, que saiu pela Lote 42, também tem uma distribuição legal, né? E você pode comprar na Amazon, mas eu queria sugerir comprar na Banca Tatuí, porque aí você compra direto com a Lote e é legal, porque é massa você comprar o livro da editora independente direto com ela, porque aí ajuda mais, ajuda as independentes, fomenta, então o Gótico Nordestino tá por aí nas livrarias, Amazon, e o Na Outra Margem, Leviatã, meu livro de 2018, na Banca Tatuí. Bota no Google Banca Tatuí que você vai achar o site facinho, assim. Vou colocar aqui na descrição também, pessoal comprar, só clicar aqui no link, aí vai achar aí o Cristiano e conversar com ele e trocar ideia e também comprar o livro. Cara, obrigado. Pô, papo bom, papo corrido, né? A gente saiu do meio da Flip, quase chovendo, não achamos lugar pra gravar, viemos aqui pra Pousada gravar, mas deu certo. Pô, Massa, muito obrigado aí, manda um abraço aí pra todo mundo que tá escutando e Tadeu, muito obrigado. Tamo junto aí na caminhada, Tamo junto. Boa sorte pra gente, né? Espero mais papos, mais livros, logo seu bloqueio criativo vai embora, virão mais livros pra aí. Boa, e aí a gente se encontra daqui a pouco em São Paulo. Pois é, aí a gente vai trocando. Pessoal de casa, então, cabine do filme quinta-feira, terça-feira papo literário comigo. E é isso, bom dia, boa tarde, boa noite.